Oi pessoal, vamos aqui retomar a nossa história. Nós vamos só relembrar para vocês o lugar em que nós estamos. Esse aqui é o mapa geral. A história atualmente está se passando na Lídia. Aqui é a Grécia, aqui é o Oriente Próximo. Se a gente se aproximar aqui, ó, nessa região, aqui é a Ilion, abaixo de Ilion, né? Aqui é um mapa mais aproximado, ó. Lídia. Nós estamos tratando da dinastia dos Mérnadas, que governou a Lídia, né? Durante um tempo, bastante tempo. E nós vimos nas partes anteriores em que esses Mérnadas invadiam cidades aqui da costa da Ásia. E uma dessas cidades, Mileto, eles queimavam as plantações para destruir a subsistência, as possibilidades de subsistência dos milésios. Até que Alíates, rei Lídio, caiu muito doente, e ele enviou um arauto, enviou um homem para consultar o oráculo de Delfos, que fica aqui, ó, na Grécia, bem mais ou menos nessa região aqui. Mas a pitonisa não quis informá-lo, porque ele acidentalmente tinha incendiado um templo de Atena, perto de Mileto. Então ele reconstruiu esse templo, né? Eventualmente ele parou de destruir as plantações dos milésios, né? E ele melhorou da doença. Terminada sua guerra contra os milésios, o Lídio Alíates morreu depois de reinar durante 57 anos. Ele foi o segundo de sua família a enviar oferenda a Delfos, por ter se recuperado de sua doença. Ele reconstruiu o templo de Atena, melhorou da doença, então ele enviou oferendas a Delfos. Trata-se de uma cratera de prata sobre um suporte de ferro soldado, a mais notável de todas as oferendas existentes em Delfos, obra do Quiano Glaucus, o único homem daquela época que sabia soldar o ferro. A cratera é um grande recipiente com peso aproximado de 1 tonelada, onde se misturava o vinho com a água, né? Esse Glaucus que fez essa cratera é de Quios. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui não tem. Mas Quios também é próximo daqui, tá? Próximo aqui do litoral. Então, Alíates foi o segundo homem a enviar oferendas a Delfos. Após a morte de Alíates, Croesus, a gente pode chamar de Creso, aparece em muitos lugares escrito Creso, mas Croesus, vamos ver aqui a citação. O reinado de Croesus começou provavelmente em 560 AC. Seu filho de Alíates, herdou o trono, tendo então 35 anos de idade. Os primeiros helenos atacados por ele foram os efésios. Estes, cercados por ele, dedicaram sua cidade a Ártemis.
estendendo um cabo a partir do templo da deusa, distante 7 estádios, cerca de 1,2 km, da Cidade Velha, que estava sendo sitiada na ocasião, até as muralhas da cidade propriamente dita. Eu já vou mostrar no mapa Éfeso, né? Invadida por Creso, da Lídia, rei da Lídia. Os efésios estenderam um cabo desde o templo de Ártemis até a Cidade Velha. Não, até as muralhas da cidade. Os efésios foram então os primeiros helenos a ser atacados por Croesus. Depois ele levou a guerra sucessivamente a todas as cidades iônias e eólias, fazendo a cada uma delas acusações diferentes, graves quando podia, mas às vezes alegando razões ridículas. Então vamos ver no mapa Éfeso, a Iônia e a Eólia. 3 cidades. Aqui Lídia está aqui. Ó, cadê Éfeso? A gente já pode ver Iônia e Eólia. Éfeso também fica próximo daqui, mais próximo do litoral. Vamos ver se a gente acha um mapa melhor. É isso, tá? Éfeso fica também próximo daqui, da Iônia e da Eólia. Lugares invadidos por Creso. Depois de haver subjugado e submetido ao pagamento de tributos todos os helenos da Ásia continental, que essas cidades eram de ocupação helênica, né? Ou grega. Éfeso, Iônia, Eólia, Mileto. Ele teve a ideia de construir naus e atacar os helenos ilhéus, né? Da ilha, as ilhas controladas pelos helenos. Mas quando seus planos para a construção das naus estavam prontos, Bias de Priene ou Pítacos de Mitilene. A história é contada a respeito de ambos. Bias e Pítacos estavam incluídos entre os chamados 7 sábios da Grécia. Um deles dois teria vindo a Sardes, a capital da Lídia, e respondendo a uma pergunta de Croesus quanto às novidades a respeito da Hélade, levou-o a desistir da construção de naus, dizendo-lhe o seguinte: os ilhéus, rei, estão comprando 10.000 cavalos com o intuito de virem atacar-te em Sardes. Croesus, julgando que ele dissera a verdade, falou: faço votos para que os deuses ponham na mente dos ilhéus a ideia de vir atacar a cavalo os filhos dos lídios. Então o outro disse em resposta: vejo, rei, que fazes preces seriamente, desejando enfrentar em terra firme os ilhéus a cavalo. E o que esperas é muito natural. Com efeito, os ilhéus ouviram dizer que estás construindo naus para ir atacá-los com elas.
Pensas que eles fazem preces por outra coisa, além da oportunidade de enfrentar os lídios no mar, e assim vingar-se de ti, por teres escravizados os helenos habitantes do continente? Croesus apreciou essa conclusão, pois lhe pareceu que o homem falava sensatamente, e aceitou a opinião e desistiu de construir as naus. E assim ele concluiu um pacto de amizade com os ilhéus iônios. Ele não sabe, ele não é bom de estratégia, porque ele é péssimo de estratégia. Tudo bem, ele invadiu Éfeso, Iônia, Eólia. Aí ele quis também invadir as ilhas controladas pelos helenos. Pensou em construir uma frota para isso. Claro que não daria certo, porque essas cidades, as cidades costeiras e as cidades e as ilhas de ilha, elas são muito melhores em navegação do que Lídia, que fica bem no interior da Ásia próxima. Mas ele precisou esse Bias de Priene ou Pítacos de Mitilene, né? Mudar a ideia dele, né? Esse visitante falou que os ilhéus estavam planejando atacá-lo por terra, com 10.000 cavalos. Também não daria certo, porque em terra, obviamente, os lídios eram melhores, né? Aí Croesus acreditou nisso, que ele ouviu, e falou: olha, eu peço aos deuses que convençam os ilhéus a atacá-lo com os cavalos. Claro, porque ele vai sair melhor. Então o outro disse em resposta: vejo o rei que faz prece seriamente, desejando enfrentar uma terra firme os ilhéus a cavalo, que é o mais sensato, e não atacá-los por mar. E o que esperas é muito natural. Com efeito, os ilhéus ouviram dizer que estás construindo naus para ir atacá-los com elas. O informante disse que os ilhéus já sabem o que o Creso pretende. Pensas que eles fazem preces por outra coisa além da oportunidade de enfrentar os lídios no mar? É justamente isso que eles pedem, que o Creso os ataque por mar, para eles se vingarem das invasões, das ocupações que Creso fez às cidades helenas, né, na Ásia. O informante falou: os ilhéus sabem que você pretende atacá-los por mar e pedem isso aos deuses, porque eles querem se vingar do que você andou fazendo com os outros helenos, né? Espere eles atacarem aqui por terra, cara. Eles já estão planejando esse ataque por terra também. Com o passar do tempo, Croesus subjugou quase todos os povos a oeste do Alis e os manteve submissos, à exceção apenas dos cilícios e dos lícios. Os restantes, lídios, frígios, mísios, mariandinos, calibes, paflagônios, tínios e bitínios. Estes eram trácios, cários, iônios, dórios, eólios e panfílios foram subjugados e se tornaram súditos de Croesus, à semelhança dos lídios. A maioria deles dá para ver aqui no mapa. Aqui, ó. Vou falá-los de novo. A Lídia aqui, né?
o rio Alis aqui, ó, Alis. Os povos a oeste do Alis foram subjugados, menos os cilícios e os lícios. Menos os cilícios e os lícios. Esses não foram subjugados. Agora, os lídios, aqui, os frígios, cadê os frígios? Pode ser que a gente não ache. Aqui, ó, Frígia, os frígios, tá? Os mísios, daqui, ó, da Mísia. Os mariandinos. Esse, quando eu li antes, eu não achei, tá? Os calibes. Também não achei. Os iônios, aqui, né? Os dórios também não estão aqui. Os eólios, aqui. Os panfílios. Todos esses foram subjugados e se tornaram súditos de Croesus, né? Sardes, capital da Lídia, estava no auge de sua prosperidade, e todos os sábios da Hélade, vivos naquela época, foram sucessivamente até lá. Entre eles estava Solon, o ateniense. Aqui, ó. Para os 7 sábios da Grécia em geral, vejam-se, aí está Platão, né? Diálogo Protágoras, e Diógenes Laércio, Vidas dos Filósofos. O encontro entre Solon e Croesus parece cronologicamente impossível. Então, segundo Heródoto, né, Creso encontrou Solon, um dos sábios da Hélade. Solon, um reformador das leis de Atenas. Entre eles estava Solon, o ateniense. Este, após dar leis aos atenienses, a pedido deles mesmos, deixou sua terra natal, de onde estaria ausente durante 10 anos. Não lembro se ele foi ostracizado, né? Porque 10 anos era o tempo do ostracismo. E empreendeu uma viagem para ver o mundo, segundo suas próprias palavras. Solon agiu assim com receio de ser compelido a repudiar qualquer de suas leis, pois os atenienses se haviam comprometido sob juramentos solenes a obedecer durante 10 anos às leis que Solon fizesse. Os atenienses se comprometeram a obedecer por 10 anos às leis de Solon. Por isso, o Solon viajou por 10 anos para não ser compelido a repudiar as leis. Quer dizer, talvez durante o tempo de vigência das leis, né, em Atenas, Solon correria o risco de repudiar essas leis, não? Então, para não correr esse risco, ele preferiu viajar ao mundo. Por essas razões, e para ver o mundo, Solon deixou a sua terra e foi para o Egito, ao encontro de Amasis, e para Sardes, ao encontro de Croesus. O mundo que a gente fala é a Macedônia, o Egito, a Ásia próxima, né? Croesus o recebeu em seu palácio. No 3º ou 4º dia depois da chegada, Croesus mandou seus serviçais levarem Solon para circular entre seus tesouros. E eles lhe mostraram tudo o que havia lá.
Solon chegou, Sardes, Creso recebeu muito bem, né? E mandou os serviçais mostrarem os tesouros dele mesmo, do rei. E eles lhe mostraram tudo que havia lá. Aquela grandeza e prosperidade. Tendo ele visto e examinado tudo, Croesus, quando se lhe ofereceu uma oportunidade, fez-lhe a seguinte pergunta: ouvimos muitas coisas a teu respeito, hóspede ateniense, em relação à tua sapiência e às tuas perambulações, e a quantas terras foste em busca de conhecimentos e para ver o mundo. Agora, portanto, veio-me o desejo de perguntar-te se jamais viste alguém mais feliz que todos os seus semelhantes. A palavra que está em grego, né, é eudaimonia, que não se traduz muito bem, nós não temos uma palavra para traduzir o significado que ela tem para o grego, a eudaimonia, né? Pode ser felicidade, prosperidade, mas certamente é bem diferente da nossa concepção de felicidade. E a gente vai entender o porquê. Essa história conta a concepção antiga de eudaimonia. Veio-me o desejo de perguntar-te se jamais viste alguém mais feliz que todos os seus semelhantes. Foi esta a pergunta de Croesus, e se julgava o mais feliz dos homens. Solon, todavia, não quis adulá-lo de modo algum. Ele respondeu sinceramente: é o ateniense Telos, rei. Croesus se surpreendeu com essa resposta e perguntou incisivamente a Solon: por que julgas que Telos é mais feliz? Solon replicou: a cidade de Telos prosperava. Ele era pai de filhos belos e excelentes. Viu crianças nascidas de todos eles, e sua riqueza era sólida. Além disso, tendo tanta riqueza quanto um homem pode ter entre nós, ele terminou sua vida da maneira mais gloriosa, numa batalha entre os atenienses e seus vizinhos. Em Eleusis, ele atacou e derrotou o inimigo, e teve ali a mais bela das mortes. Os atenienses lhe proporcionaram o funeral a expensas da cidade, no local de sua morte, e o distinguiram grandemente. Essa é a concepção grega de eudaimonia. Porque, olha, a cidade prospera, não só o homem. A prosperidade tem que ser da cidade e do homem, para que o homem se sinta que ele teve eudaimonia. Diferente da gente, né? Que a gente é capaz de dizer que é feliz sem que o mundo, sem que a nossa cidade, o nosso país esteja bem. A gente é capaz disso. Aqui, a prosperidade dele pessoal era quanto aos filhos virtuosos, e além da riqueza material, muita riqueza material, e também ele teve glória, morrendo em batalha. Isso é a prosperidade grega.
é uma coisa que... Isso é a daimonia grega. É aquilo que se tem em retrospecto. No fim da vida, ele morre e ele sabe que ele teve uma vida gloriosa, uma vida eudaimônica. E os outros falam para ele, ele teve eudaimonia. Eudaimonia, eudaimon, né? O bom daimon. Um bom espírito o guiou. O fez tomar decisões certas. Tendo glória, prosperando materialmente, tendo filhos virtuosos e vivendo numa cidade próspera. Depois de Solon haver despertado a curiosidade de Croesus com sua menção às muitas facetas da felicidade de Telos, muitas facetas, né? Riqueza material, filhos virtuosos, cidade próspera, glória militar. É diferente do Croesus. Pro Croesus, felicidade, ele se achava mais feliz por causa da riqueza material só. O rei perguntou-lhe ainda quem ele punha em segundo lugar. O rei não entendeu. O Croesus, ele é mostrado aqui como um cara burro, né? Depois de Telos, pensando que certamente obteria ao menos o segundo lugar. Solon respondeu: Cleobis e Biton. Eles eram argivos. E além de riqueza suficiente, eles tinham a força física que descreverei a seguir. Ambos foram igualmente vencedores de competições atléticas. E também se conta a seu respeito a seguinte história. Havia uma festa de Hera entre os argivos, e era imprescindível que sua mãe fosse levada ao templo por uma parelha de bois. Então, dois irmãos, né? Cleobis e Biton, argivos. A situação era uma festa de Hera, e a mãe deles deveria ser levada ao templo por uma parelha de bois. Mas os bois não chegaram a tempo do campo, e os jovens, premidos pela escassez de tempo, atrelaram-se ao jugo e puxaram o carro em que sua mãe estava sentada. Eles o puxaram ao longo de 45 estádios, até chegarem ao templo. Isto feito, e sob as vistas da multidão presente, eles tiveram o mais belo dos fins. E o Deus mostrou através deles até que ponto a morte pode ser melhor do que a vida para o homem. A morte gloriosa, porque eles agradaram os deuses, eles honraram a mãe, mostraram a força no sentido honrado, não uma força. A força não é pela força. A força é numa ação piedosa e de honra da mãe. E a morte, com essa glória, é melhor do que a vida para o homem. Os argivos os cercaram, felicitando-os por seu vigor. E as argivas fizeram o mesmo em relação à mãe deles, por haver tido tais filhos. Eles eram o máximo para os homens, pelo vigor. E a mãe deles era o máximo das mulheres. A mãe deles também foi honrada. Aliás, tinha glória por ter tido filhos assim. Ela então, em sua alegria diante do que havia sido feito e dito, pôs-se de pé defronte da estátua da deusa e fez uma prece para que seus filhos Cleobis e Biton
que lhe haviam proporcionado aquela grande honra tivessem a maior aventura possível para os homens. Acabou sendo um grande, uma ação muito piedosa também para a Hera. A mãe pediu a maior aventura possível para os filhos dela. Após a prece, os jovens ofereceram sacrifícios e participaram do banquete. Em seguida foram dormir no próprio templo e nunca mais se levantaram. Lá mesmo chegaram ao fim de suas vidas. Então os argivos fizeram e consagraram em Delfos estátuas dos dois, por haverem demonstrado a sua excelência. História incrível. Solon lhes deu assim o segundo lugar em felicidade. Felizes são eles que honraram, glorificaram a deusa e a mãe e morreram gloriosos. Mas Croesus, irritado, disse: hóspede ateniense, desprezas de tal maneira a nossa felicidade que nos comparas com homens comuns? Solon respondeu o seguinte: conheço todo o poder dos deuses, Croesus, e seu ânimo vingativo, e o quanto eles gostam de desconcertar-nos. E me interrogas sobre a sorte dos homens? Quer dizer, eu conheço dos deuses e o poder deles, e você está preocupado com diferenças entre os homens, achando que os homens, por serem ricos, têm mais eudaimonia. No curso de uma longa vida podemos ver muitas coisas de que não gostamos e também podemos sofrer muito. Essa primeira colocação do Solon está dizendo: você está se importando com a coisa errada. Você tem que observar. Você tem que observar os deuses. Você tem que colocar os deuses acima da tua ambição pessoal. Você está perdido na tua ambição pessoal. Observar o poder dos deuses. Quer dizer, observar o aspecto elevado da sua vida. No curso de uma longa vida podemos ver muitas coisas de que não gostamos e também podemos sofrer muito. Calculo em 70 anos a duração máxima da vida humana. Esses 70 anos correspondem a 25.200 dias, sem contarmos os meses intercalares. O mês intercalar era um mês adicional a cada 2 anos, depois do mês Poseidon e chamado segundo Poseidon, inserido para estabelecer a coincidência das séries de anos solares e anos calendários. O próprio Solon teria proposto uma reforma do calendário. São o equivalente aos nossos anos bissextos. Ano... Enfim. Se a cada 2 anos for acrescentado mais um mês ao ano, de tal forma que as estações do calendário possam sincronizar-se, então os meses intercalares serão 35, além dos 70 anos, e os dias desses meses serão 1050. Logo, todos os dias dos 70 anos parecem ser 26.250. E podemos dizer perfeitamente que nenhum desses dias é igual ao outro naquilo que nos traz. Cada dia
tem algo, cada dia é particular. E podemos ver coisas que não gostamos e podemos sofrer ao longo desses 70 anos, de cada um desses dias tão particular. Então, Croesus, o homem é apenas incerteza. Pareces-me muito rico e rei de muitos homens, mas não poderei responder à tua pergunta antes de ouvir dizer que findaste bem a tua vida. A vida traz muitas incertezas. Por isso que nós só podemos saber se você teve eudaimonia no final da sua vida. Aí os outros vão dizer de você as coisas que você fez. Em verdade, o homem muito rico não é mais feliz do que aquele que tem apenas o suficiente para o dia de hoje, a não ser que a boa sorte lhe continue fiel até o fim de sua vida, proporcionando-lhe todas as boas coisas. Se cada dia particular reserva surpresas para o homem, o homem tem que ter o necessário para viver aquele dia, né? Para ficar bem aquele dia. Então ele se equivale ao homem muito rico, né? Nisso. Além do que, esse rico pode ser que a boa sorte não continue acompanhando ele até o fim da vida. Muitos homens com grandes riquezas são desventurados, e muitos que têm recursos moderados são venturosos. De fato, o homem muito rico, mas apesar disso desventurado, tem apenas duas vantagens sobre o venturoso com recursos moderados. Mas este tem muitas vantagens sobre o rico desventurado. O homem rico e desventurado tem duas vantagens sobre o pobre venturoso. Mas o pobre venturoso tem muitas vantagens sobre o rico desventurado. O último, o rico desventurado, dispõe de mais meios para realizar seus desejos e para enfrentar o golpe de uma grande calamidade. Mas as vantagens do primeiro são que dizem que tem a pergunta: dinheiro traz felicidade? O rico, ele tem mais recursos para enfrentar os golpes, um golpe de uma grande calamidade. Mas as vantagens do primeiro, do pobre venturoso, são que, embora ele não tenha tantos meios quanto o outro para enfrentar a calamidade e satisfazer os desejos, a calamidade e os desejos são mantidos longe dele, por sua boa sorte. E ele está livre de deformidades, doenças e todos os males. Tem filhos belos e ele mesmo é belo. Quer dizer, o pobre venturoso, ele por ser venturoso, os problemas ficam distantes dele. Calamidade e os desejos também. Ele não tem desejos. Desejos no sentido daquilo que faz e que perturba você, né? Que te escraviza. Ora, se esse homem, além de tudo isso, ainda termina bem a sua vida, então ele é o homem que procuras.
e é digno de ser chamado venturoso. Então você, Creso, que quer saber qual é o homem mais feliz, é esse. É aquele que é o venturoso, porque ele mantém distante de si os problemas. E ele tem o que é suficiente para viver o dia de hoje. Mas devemos esperar até que ele esteja morto, e ainda não o chamaremos de venturoso, mas apenas de homem de sorte. Ninguém que seja apenas homem pode ter todas essas coisas juntas. Da mesma forma que terra nenhuma é totalmente autossuficiente quanto aos seus produtos. Nenhum homem tem todas as coisas ao mesmo tempo. É riqueza e felicidade. Já repararam? É como a terra. Na terra você só pode plantar uma coisa, talvez duas. Isso me lembra na Ilíada, quando o Nestor diz, o Agamenon Agamenon elogia que ele está avançando contra os troianos. Nestor fala: eu gostaria de ser jovem. Não, minto, o Agamenon fala que gostaria que o velho fosse jovem e ter aquela sabedoria também. O Nestor fala: olha, aos homens não é dado tudo ao mesmo tempo. Quando você é jovem, você tem um vigor, você não tem sabedoria. E velho, sendo sábio, velho você é sábio, mas você não tem o vigor. Essa faz parte da natureza dos homens. Algumas dão uma coisa, a terra, mas carecem de outra. E a melhor terra é a que produz mais coisas. De maneira idêntica. Pessoa alguma é autossuficiente. Algumas têm uma coisa, mas carecem de outra, esse mais terrado, né? Mas o homem que se mantém na posse de mais coisas e afinal chega suavemente ao termo de sua vida, tal homem, rei, eu julgo digno desse título. Os homens que têm mais coisas, ele tem o necessário para viver e ele tem virtude. Devemos olhar para o termo de cada coisa e ver como ela findará, pois a muitas pessoas a divindade dá um lampejo de ventura para depois aniquilá-las totalmente. A sorte muda. O homem não controla a tua vida. Só no fim da vida do homem que a gente pode avaliar se ele teve uma vida eudaimônica. Falando assim, Solon não foi agradável a Croesus, que por isso não lhe demonstrou estima alguma e o mandou embora, pois pensou que é uma tolice desprezar a prosperidade e querer que se olhe para o termo de todas as coisas. Croesus não entendeu nada. Agora vamos na tradução da Maria Aparecida de Oliveira Silva. Eulídio Alíates, quando terminou a guerra contra os Milésios, logo em seguida morreu, após ter reinado por 57 anos. Porque se recuperou de uma doença, esse foi o segundo de sua família que dedicou uma grande cratera de prata soldada sobre um suporte de ferro, digna de ser contemplada dentre todas as oferendas em Delfos, trabalho de Glaucon de Quios.
o único homem que descobriu a solda do ferro. Quando Alíates morreu, Creso, filho de Alíates, herdou o seu reino, estando com 35 anos de idade. Então, os primeiros dentre os helenos que ele atacou foram os efésios. Lá, os efésios, quando foram cercados por ele, ofertaram sua cidade a Ártemis, deusa Helena, filha de Zeus e Leto, irmã gêmea de Apolo. Era conhecida como a deusa da caça e protetora do parto. Apolo era representado com as armas douradas, associada ao sol, já a deusa com armas argênteas, associada à lua. Consultar o hino homérico a Ártemis e o hino homérico a Apolo. Os efésios dedicaram sua cidade a Ártemis, quando foram cercados pelo Creso, ligando uma corda do seu templo até a muralha. Entre a cidade velha, que nesse momento estava cercada e que ficava a 7 estádios do templo, Creso atacou esses primeiros. Depois, em sequência, a cada um dos iônios e eólios, infligindo a cada um deles acusações diferentes, dentre as maiores que podia inventar. Ele os acusava das mais graves coisas. Entre algumas delas, infligia acusações tolas. Quer dizer que o invasor tinha que acusar de alguma coisa o invadido? Para quê? Para justificar a invasão? Então os helenos da Ásia foram submetidos ao pagamento de tributo por ele. E a partir desse momento teve a intenção de construir naus para atacar os ilhéus. E quando todas as coisas estavam prontas para a construção das naus, uns dizem que Bias de Priene chegou a Sardes. Outros dizem que Pítaco de Mitilene. Ao ser perguntado por Creso se havia alguma novidade a respeito da Hélade para que parasse a construção das naus, respondeu-lhe o visitante, Ó rei, os ilhéus estão comprando 10.000 cavalos, tendo em mente enviar uma expedição militar a Sardes contra ti. Vamos ver essas notas aqui. Bias de Priene. Bias, filósofo do século VI a.C. Segundo Diógenes Laércio, Bias era filho de Teutame, considerado por Sátiro o primeiro entre os 7 sábios. Também tinha habilidades poéticas, pois compôs 2.000 versos sobre a Iônia, sobre como torná-la próspera. Consultar Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. Os 7 sábios era uma lista com os nomes dos homens mais sábios da Grécia Antiga, em sua maioria políticos do século VI. A primeira referência aos nomes que compunham a lista dos 7 aparece no diálogo platônico intitulado Protágoras, quando reflete sobre a natureza da educação espartana. Com pequenas variações, a lista era composta pelos seguintes nomes: Tales, Pítaco, Bias, Cleóbulo, Solon, Quilon e Periandro. O mito originou-se com uma trípode de ouro encostada no mar Iônio, a qual um oráculo determinou que fosse entregue ao homem mais sábio. Então ela foi enviada a Solon,
que depois a passou para Pítaco e assim sucessivamente. Quando atingiu o número de 7, ofereceram-na ao deus Apolo. E Bias de Priene, cidade litorânea de Mileto, localizada no mar Egeu. Então Bias era de Mileto. Chegou a Sardes. Outros dizem que Pítaco de Mitilene. Pítaco, tirano de Mitilene, século VI, cuja feiura e origem pobre foram atacadas por seu inimigo, o poeta Alceu. Conforme Diógenes Laércio, Pítaco era filho de Irradio. Exerceu a tirania por 10 anos e depois a renunciou. Igualmente escreveu elegias, cerca de 600, e uma obra em prosa intitulada Das Leis. Mitilene, principal cidade da ilha helena de Lesbos, no mar Egeu, sendo sua capital. Mitilene, capital de Lesbos. Então o visitante falou ao rei Creso que os Iléus compraram 10.000 cavalos para atacá-lo. E Creso, supondo que ele dizia a verdade, respondeu: que os deuses incutam isso na mente desses Iléus, vir contra os filhos dos lídios com seus cavalos. E ele, tomando a palavra, disse: você vê que ele já está mostrando soberba. Tudo bem, ele deve mesmo dominar a guerra por terra, mas se falar desse jeito é soberba, né? Porque é os deuses que decidem. E ele, tomando a palavra, disse: ó rei, parece-me que com boa vontade formulas preces para capturar os Iléus, cavalgando na planície. É natural que espere isso. Quanto aos Iléus, uma vez que rapidamente foram informados de que tu tens a intenção de construir naus para atacá-los, pensas que outra coisa fazem senão orar para capturar os lídios no mar, a fim de que os helenos que habitam no continente se vinguem de ti? Tu que os mantém escravizados? O visitante diz que o rei acerta em querer lutar por terra. E os Iléus haviam sido informados da intenção do rei de construir naus. E queriam isso, porque esses Iléus queriam vingar-se. Creso ficou muito satisfeito com o raciocínio, pois lhe pareceu que ele falava com propriedade, e foi persuadido a parar com a construção das naus. E assim fez um pacto com os iônios que habitavam as ilhas de ter uma relação de amizade. Com o passar do tempo, também subjugou quase todos os povos que habitavam a parte interna do rio Alis, exceto Cilícios e Lícios. Creso mantém todos os outros sob o seu próprio domínio, subjugados, e eles são os seguintes: Lídios, Frígios, Mísios, Mariandinos, Calibês, Paflagônios, Trácios, os Tinos e os Bitínios, Cários, Iônios, Dórios, Eólios e Panfílios. Então esses foram subjugados e anexados aos lídios por Creso. Chegaram em Sardes, florescendo por sua riqueza, na mesma época, todos os outros sábios vivos da Hélade. Cada um deles dirigia-se para lá, além de Solon, cidadão ateniense, que depois de elaborar leis para os atenienses,
que eles lhe pediram com insistência, ficou ausente da sua pátria por 10 anos. Partiu em viagem pelo mar, com o pretexto legítimo de ver o mundo, e a fim de que não fosse obrigado a abandonar nenhuma das leis as quais instituiu. Os próprios atenienses não foram capazes de fazer isso, pois prometeram com juramentos que utilizariam as leis que Solon lhes instituísse. Está dizendo que o Creso recebeu visita dos sábios todos, né? E dentre eles Solon. A palavra para sábios, né? O termo utilizado por Heródoto é sophistai. É interessante perceber que o termo está relacionado ao sábio. O próprio Heródoto, no livro 5º, dirá que Pitágoras é um sofista, no sentido de que ele é um sábio. Destacamos esse termo porque Platão nos trará uma nova interpretação para os sophistai, que à sua época eram homens que ensinavam a arte retórica, cobrando quantias elevadas por isso. O filósofo compara o sofista a um caçador de jovens ricos em busca de seu dinheiro. Consultar o diálogo sofista. Portanto, os sofistas não demonstravam a sabedoria esperada de um sábio. Um sófos. Há vários passos em que Platão critica as práticas dos sofistas, mas o diálogo principal sobre esse tema é, sem dúvida, sofista, no qual ele reproduz um diálogo entre o estrangeiro de Eleia e Teeteto, questionando principalmente a definição do que é um sofista e qual sua função. Sábios, né? Foram entre eles Solon, legislador e poeta ateniense do século VI, também considerado um dos 7. Sobre ele há uma biografia plutarquiana, Vida de Solon. Também podemos colher informações a seu respeito em Constituição de Atenas, de Aristóteles, e de seus próprios poemas e fragmentos deles remanescentes em nosso tempo. Por esses mesmos motivos, também para ver o mundo, Solon ficou ausente da sua pátria e partiu para o Egito, para a corte de Amasis, além de ir para Sardes, a corte de Creso. Quando chegou, foi recebido no palácio por Creso. Vamos ver só aqui a nota sobre Amasis. Faraó egípcio, nasceu em Sais, região do Baixo Egito. Amasis impediu a invasão babilônica no Egito, expulsando o rei Nabucodonosor de seu território. Também concedeu privilégios aos helenos da cidade de Naucratis, o que demonstra suas boas relações com eles, além de ter escolhido uma esposa de origem helena. Quando chegou, foi recebido no palácio por Creso. Depois, no 3º ou 4º dia, porque foram ordenados por Creso, seus servos conduziram Solon aos seus tesouros e lhe mostraram que todas aquelas coisas eram grandiosas e prósperas. Após tê-la contemplado e examinado, quando lhe houve a oportunidade, Creso perguntou: Hóspede ateniense, muitas histórias sobre ti chegam até nós, por causa da tua sabedoria e da tua peregrinação, que em busca do saber foste a muitas terras para ver o mundo. Agora veio o meu desejo de perguntar-te se alguém dentre todos que já viste é mais feliz. Esse episódio é relatado também por Plutarco, na biografia que ele tem sobre Solon.
como distinguir o bajulador do amigo. E ele, o Creso, esperando que fosse o mais feliz dos homens, perguntou-lhe isso. E Solon, em nada o adulando, mas na realidade, sendo-lhe útil, respondeu. Porque ele, mostrando para o Creso o que é a eudaimonia, ele foi um amigo, não foi um bajulador. Ó rei, o ateniense Telo. Vamos ver esse Telo. Personagem conhecida por sua luta exemplar na batalha ocorrida nas imediações de Eleusis. Dedicou-se até a morte para defender os interesses políticos e econômicos dos atenienses. Depois de ter ficado muito espantado com o que foi dito, Creso perguntou-lhe com veemência: por qual razão julgas que Telo é o mais feliz? E ele respondeu: isso porque sua cidade estava prosperando. Telo tinha filhos belos e bons. Também viu filhos sendo gerados por todos eles. E isso porque sua vida era próspera, como as riquezas que há junto a nós. E o fim da sua vida sobreveio-lhe do modo mais brilhante, quando houve uma batalha dos atenienses contra os seus vizinhos de fronteira em Eleusis. Ele os socorreu e provocou a fuga dos seus inimigos. Eleusis. Situada a 30 quilômetros de Atenas, a cidade era conhecida pela realização dos chamados mistérios de Eleusis, ritos de iniciação aos cultos da deusa Deméter e de sua filha Perséfone, que estavam relacionadas à fertilidade da terra. O mito da criação dos mistérios de Eleusis está relacionado ao rapto de Perséfone. A filha da deusa Deméter foi levada por Hades ao mundo dos mortos, onde ardilosamente o deus lhe ofereceu uma romã. Como havia o dito de que aquele que comesse algo de seu reino a ele pertenceria, Perséfone passou a integrar o reino dos mortos. No entanto, Deméter, desesperada com o desaparecimento da filha, empreendeu uma busca incansável em torno da terra. Enfurecida com o rapto da filha, Deméter decidiu não mais voltar ao Olimpo, abandonando suas funções. Exilou-se em Eleusis, assumindo a forma de uma velha mulher, e foi para a corte do rei Célio e da rainha Metanira. Lá passou a ser a ama de Demofonte. Contudo, a ausência da deusa resultou no abandono dos campos, e logo a escassez começou a dominá-los. Então Zeus foi obrigado a intervir na questão e fez um acordo com Hades para que Perséfone retornasse ao mundo dos vivos a cada 6 meses. E a partir desse momento, os campos voltaram a florescer, e os homens passaram a honrar as duas deusas com os mistérios de Eleusis, que celebravam o retorno de Perséfone à Terra. Para mais detalhes, consultar o hino homérico a Deméter. Telos. Quando houve uma batalha dos atenienses contra os seus vizinhos, de fronteira em Eleusis, Telos o socorreu e provocou a fuga dos seus inimigos. Morreu da forma mais bela. Os atenienses construíram um túmulo a expensas da cidade para ele, no mesmo lugar em que tombou, e o honraram magnificamente. Como Solon havia estimulado Creso ao falar sobre os muitos acontecimentos e as felicidades de Telo, perguntou quem ele via em segundo lugar depois daquele, pensando firmemente que receberia ao menos o segundo lugar.
E ele respondeu: Cléobis e Biton, dois irmãos argivos cuja história encontra-se apenas em Heródoto. No entanto, duas estátuas foram descobertas no sítio arqueológico de Delfos, que trazem em suas bases, cada uma em sua estela, inscrições identificadas como sendo relativas a Cléobis e Biton. Essas estátuas estão atribuídas ao escultor Heleno Polimedes de Argos e integram o acervo do Museu Arqueológico de Delfos. Então, quer dizer que se a gente for a Delfos, Santuário de Apolo, aliás, no museu, hoje o Museu Arqueológico, encontraremos as estátuas dos irmãos. Esses eram argivos de nascimento e tinham meios de vida suficientes. Além disso, uma força física tal esta. Ambos igualmente foram vencedores em jogos. Além disso, conta-se esta história sobre eles. Quando houve uma festa em homenagem a Hera, vamos ver. Filha de Crono e Reia, irmã e esposa de Zeus, é a principal deusa do Olimpo. A principal característica de Hera, retratada na literatura, é a sua indignação perante a infidelidade de seu companheiro, não poupando esforços para perseguir os amantes de Zeus e os frutos dessas uniões ilegítimas. Ela infernizou Heracles. A deusa era considerada a protetora da cidade de Argos. Segundo Pausanias, Hera foi homenageada por Policleto de Argos, com a construção de uma estátua colossal em que a deusa estava sentada em um trono e coberta de ouro e marfim, com uma coroa em que havia a representação das Cárites, as graças, e das horas, e ainda trazia na mão esquerda uma romã e o seu cetro na direita. Sobre o cetro havia um cuco, que Pausanias afirma que era o símbolo do amor de Zeus e Hera. Tal obra tornou-se uma referência para as futuras representações da deusa. Consultar de Pausanias descrição da Grécia. Quando houve uma festa em homenagem a Hera, entre os argivos, a mãe dos gêmeos, devia impreterivelmente ser levada ao templo por uma parelha de bois. Mas os bois não vieram até eles no momento exato. Pressionados pelo tempo, os jovens colocaram em si mesmos a parelha e arrastaram o carro. A mãe foi com eles em cima do carro, carregando-a por 45 estádios. Chegaram ao templo. Depois de eles fazerem isso, sob os olhos de todo o povo reunido para a festa, sobreveio-lhes o melhor fim da vida. E o Deus mostrou, por meio deles, que poderia ser melhor para um homem morrer mais que viver. Os argivos, colocando-se em torno deles, congratularam os jovens pela sua força. E as argivas, a mãe deles, por ter tido tais filhos. E a mãe, sentindo-se muito alegre pelo feito e pelo dito, colocou-se de pé em frente à estátua e orou pelos seus filhos Cléobis e Biton, porque eles a honraram grandemente, que a deusa lhes concedesse o que a sorte tem de melhor para o homem, que é a morte gloriosa. Depois dessa prece, os jovens fizeram oferendas sacrificiais à deusa, e após se banquetearem, foram dormir no próprio templo, e não mais se levantaram, mas no mesmo lugar tiveram o seu fim. E os argivos ergueram estátuas para eles, e as depositaram em Delfos, por terem sido homens virtuosos. E Solon atribuiu o segundo lugar em felicidade para eles, os irmãos. E Creso, irritado com isso, disse: Hóspede ateniense, e a nossa felicidade é assim lançada ao nada por ti, de tal sorte que tornaste a nossa não mais digna que a dos homens comuns?
E ele respondeu: Creso, eu sei que a divindade é em tudo invejosa e perturbada. Interrogaste-me sobre os assuntos humanos, pois na longa vida humana houve muitas coisas que ninguém quis ver, e ainda muitas vezes sofrer. Suponho que o limite da vida humana esteja nos 70 anos. Na outra edição, ele não fala que há coisas que ninguém quer ver nem sofrer. Não, ele diz que há coisas que o homem sofre, né? Estes 70 anos representam 25.200 dias, não havendo mês intercalar. Se quisesses tornar um ano a cada 2 anos mais extenso com um mês, a fim de que as estações do ano venham no devido momento, na verdade não é o ano bissexto, eu falei errado. Eles tinham outra forma de ajustar o calendário ao ciclo das estações, né? Intercalando um mês, fazendo um mês em cada 2 mais extenso. Fazendo um ano em cada 2 anos mais extenso por um mês. A fim de que as estações do ano venham no devido momento. Além dos 70 anos, os meses intercalares vão se tornar 35. E os dias dos meses, 1050. Então ele está calculando o total da vida dos homens com os meses intercalares. Esses dias, todos nestes 70 anos, totalizarão 26.250. E um dia é completamente diferente do outro. Não traz nenhum acontecimento semelhante. Assim, Creso, um homem é em tudo vicissitude. Para mim, tu pareces que és muito rico e rei de muitos homens, e sobre aquilo que me perguntaste, eu não te responderei antes de ser informado se terminaste bem a tua vida. Pois o homem muito rico não é mais feliz do que aquele que tem algo para o dia de hoje, a não ser que a sorte lhe conduza para ter todas as belas coisas e terminar bem a sua vida. Muitos homens extremamente ricos são infelizes. Muitos, com moderação, têm vida próspera. Aquele que é muito rico, mas infeliz, ou melhor, que não tem eudaimonia, tem apenas 2 vantagens sobre o que é próspero. Mas este tem muitas sobre o que é rico e infeliz. O rico infeliz, satisfaz seu desejo e ataca o grande flagelo porque é mais poderoso. E o outro, o próspero, tem sobre aquele as seguintes vantagens. Quanto ao desejo e ao flagelo, porque não é igualmente capaz como aquele, está ileso, sem doença, sem sofrimento de males, de bela prole e tem bela aparência. E se além disso ainda termina bem a sua vida, esse é aquele que tu procuras, o que é digno de ser chamado feliz, o próspero e que ainda termina bem a vida. Mas antes que termine a sua vida, esperar para não chamá-lo de feliz, mas de próspero. É impossível que um homem reúna todas essas coisas, assim como nenhuma região é completamente suficiente para prover por si mesma todos os produtos, mas tem um produto e necessita de outro. E a que sempre tem muitos produtos, essa é a melhor. Assim como então os habitantes entre regiões diferentes precisam trocar produtos, porque uma região só não dá tudo, os homens são prósperos junto com a cidade, porque eles precisam da cidade que eles moram, porque eles precisam fazer trocas com outros.
Eles trocam prosperidade. Eles contribuem um com a prosperidade do outro. Como também o ser humano não é autossuficiente em nada, pois tem algo e é carente de outra coisa. E quem se completa com a maioria das coisas e depois termina de forma agradável a sua vida. Para mim, esse é justo que receba esse nome, Rei. É preciso examinar o fim de cada coisa, de que modo ele resultará, pois para muitos, após conceder um lampejo de felicidade, o Deus arruína-os até a raiz. Ao dizer isso, ele não foi de modo algum agradável a Creso, que não deu importância nenhuma ao seu discurso e mandou-o embora, pensando que era muita ignorância daquele que desconsidera as boas circunstâncias presentes e pede para olhar para o fim de um evento. Ok, agora do Robin Warfield. Sometime after the end of the war, Alietes, he had waged against Miletus. Alietes of Lydia died after a reign of 57 years. On recovering from his illness, he had made a dedicatory offering at Delphi. He was the second of his line to do so, consisting of a large silver bowl and a stand of welded iron. Delphi is full of offerings, but this one is still worth seeing. It was made by Glaucus of Chios, who was the man who single-handedly invented iron welding. After Alietes' death, his son Croesus succeeded to the kingdom. He was 35 years old at the time. The first Greeks he attacked were the Ephesians. It was during his siege that the Ephesians dedicated the city to Artemis by running a rope to the outside wall from the temple. The distance between the old town, which was the port under siege on that occasion, and the temple is 7 stades. Os efésios prenderam uma corda ligando a cidade velha e o templo. So the Ephesians were the first Greeks Croesus attacked, but afterwards he attacked all the Ionian and Aeolian cities one by one. He always gave different reasons for doing so. Against some, he was able to come up with more serious charges by accusing them of more serious matters. But in other cases, he even brought trivial charges. Once the Greeks in Asia had been subdued and made to pay tribute, his next project was to build ships and attack the Aegean islands. But
just when the shipbuilding program was poised to begin, Bias of Priene came to Sardis. At least that is what some say, but others say it was Pittacus of Mytilene. And when Croesus asked what news there was of Greece, the reply caused him to cancel his shipbuilding program. The reply was, "My lord, the islanders are jointly buying 10,000 horses, since they plan to make a strike against you at Sardis." Croesus, supposing he was telling the truth, said, "If only the gods would put it into the islanders' minds to come against the sons of Lydia with horses." "My lord," came the response, "your prayer shows that you're eager to catch the islanders on horseback on the mainland, and there are sound reasons for you to hope that this is what happens. But as soon as the islanders heard that you were planning to build ships for your campaign against them, what else do you think their prayer was for, except the chance to catch Lydians out at sea, so that they can repay you for your enslavement of the Greeks living on the mainland?" Croesus was very pleased with the man's point, and since he thought he spoke very shrewdly, he was persuaded by him to stop the shipbuilding program. And that is how Croesus came to make a pact of friendship with the Ionian Greeks living on the islands. Esse aqui foi bajulador, né? After a while, almost all the people living west of the Halys River had been subdued, except for the Cilicians and the Lycians. Croesus had overpowered and made all the rest his subjects: the Lydians, Phrygians, Mysians, Mariandynians, Chalybes, Paphlagonians, Detinian and Bithynian Thracians, Decarians, Ionians, Dorians, Aeolians, and Paphlinians. Paphilians. When these people had been subdued, and while Croesus was increasing the Lydian Empire, Sardis was at the height of its prosperity, and was visited on occasion by every learned Greek who was alive at the time, including Solon of Athens. Solon had drawn up laws for the Athenians at their request, and then spent 10 years abroad. He claimed to be traveling to see the world, but it was really to avoid the possibility
of having to repeal any of the laws he had made. The Athenians could not do it by themselves, since they were bound by solemn vows to try out for a period of 10 years whatever laws Solon would set for them, so that, as well as seeing the world, is why Solon was abroad from Athens. In the course of his travels, he visited Amasis in Egypt and, in particular, Croesus in Sardis, where Croesus put him up as his guest in his palace. 2 or 3 days after his arrival, Croesus had some attendants give Solon a tour of his treasuries and show him how magnificent and valuable everything was. Once Solon had seen and examined everything, Croesus found an opportunity to put a question to him. "My dear guest from Athens," he said, "we have often heard about you in Sardis. You are famous for your learning and your travels. We hear that you love knowledge and have journeyed far and wide to see the world. So I really want to ask you wherever you have ever come across anyone who is happier than everyone else." In asking the question, he was expecting to be named as the happiest of all men, but Solon preferred truth to flattery and said, "Yes, my lord, Tellus of Athens." Interessante que o Creso, sabendo que o Solon é viajado, aprendeu muitas coisas, iria considerá-lo mais feliz. Interessante essa percepção do Creso, né? Falsa, mas é interessante. É como se ele esperava que Solon tivesse visto vários exemplos de felicidade ou prosperidade, né? E pensasse, aquele ou aquele são os mais prósperos, como se a prosperidade fosse alguma coisa individual. Não, é uma coisa que diz de uma ligação de laços familiares, comunitários, né? Aí o Creso já mostra a concepção errada dele. Errada não, né? Individualizada ou focada em bens, como se os homens valessem só pelos bens, né? Só não queria ser considerado o mais rico dos homens. Solon não, Creso, né? Queria ser considerado o mais rico dos homens. É como se o Solon só tivesse visto isso, homens ricos, né? Mas o Creso não olhou para isso. Croesus was surprised at the answer and asked urgently,
What makes you think that Tellus is the happiest man? In the first place, Solon replied, while living in a prosperous state, Tellus had sons who were fine, upstanding men, and he lived to see them all have children, and all of whom survived. In the second place, his death came at a time when he had a good income by our standards, and it was a glorious death. You see, in a battle at Eleusis between Athens and her neighbors, he stepped into the breach and made the enemy turn tail and flee. He died, but his death was splendid, and the Athenians awarded him a public funeral on the spot where he fell, and greatly honored him. Crassus' attention was engaged by Solon's ideas about all the ways in which Tellus was well off. So he asked who was the second happiest person Solon knew. He had absolutely no doubt that he would carry off the second prize, at least. But Solon replied, Cleobis and Biton, because these are gifts made an adequate living and were also blessed with amazing physical strength. It's not just that the pair of them were both prize winning athletes. There's also the following story about them. During a festival of Hera at Argos, their mother urgently needed to be taken to the sanctuary on her cart, but the oxen, or boy, failed to turn up from the field in time. There was no time to waste, so the young men harnessed themselves to the yoke and pulled the cart with their mother riding on it. The distance to the temple was 45 stades, and they took her all the way there. After this achievement of theirs, which was witnessed by the people assembled for the festival, they died in the best possible way. In fact, the god used them to show that it is better for a person to be dead than to be alive. What happened was that while the Argive men were standing around congratulating the young men on their strength, the women were telling their mother how lucky she was in her children. Their mother was overcome with joy at what her sons had done and the fame it would bring. And she went right up to the statue of the goddess, stood there, and prayed that in return for the great honor her children Cleobis and Biton had done her, the goddess would give them whatever it is best for a human being to have.
After she had finished her prayer, they participated in the rites and the feast, and then the young man lay down inside the actual temple for a rest. They never got to their feet again. They met there and there. The Argives had statues made of them and dedicated them at Delphi, on the grounds that they had been the best of men. Croesus was angry with Solon for awarding the second prize for happiness to this young man, and he said, "My dear guest from Athens, do you hold our happiness in utter contempt? Is that why you are ranking us lower than even ordinary citizens?" Croesus, Solon replied, "When you asked me about men and their affairs, you were putting your question to someone who is well aware of how utterly jealous the divine is, and how it is likely to confound us. Anyone who lives for a long time is bound to see and endure many things he would rather avoid. I place the limit of a man's life at 70 years. 70 years make 20,200 days, not counting the intercalary months. But if you increase the length of every other year by a month, so that the seasons happen when they should, there will be 35 such intercalary months in the 70 years, and these extra months will give us 1,050 days. So the sum total of all the days in 70 years is 25,250 days. But no 2 days bring events which are exactly the same. It follows, Croesus, that human life is entirely a matter of chance. Now, I can see that you are extremely rich and that you rule over large numbers of people, but I won't be in a position to say what you're asking me to say about you until I find out that you died well. You see, someone with vast wealth is no better off than someone who lives from day to day, unless good fortune attends him and sees to it that when he dies well and with all his advantages intact. After all, plenty of extremely wealthy people are unfortunate, while plenty of people with moderate means are lucky, and someone with great wealth
But bad fortune is better off than a lucky man in only two ways. Whereas there are many ways in which a lucky man is better off than someone who is rich and unlucky. An unlucky rich man is more capable of satisfying his desires and of riding out disaster when it strikes. But a lucky man is better off than him in the following respects. Even though he is not as capable of coping with disaster and his desires, his good luck protects him, and he also avoids disfigurement and disease, has no experience of catastrophe, and is blessed with fine children and good looks. If, in addition to all this, he dies of a heroic death, then he is the one you are after. He is the one who deserves to be described as happy. But until he is dead, you had better refrain from calling him happy and just call him fortunate. Now, it is impossible for a mere mortal to have all these blessings at the same time, just as no country is entirely self sufficient. Any given country has some things. Nas outras versões fala em terra, né? Any given country has some things but lacks others, and the best country is the one which has the most. But the same token, no one person is self-sufficient. By the same token, no one person is self-sufficient. He has some things but lacks others. The person who has and retains more of these advantages than others, and then dies well, my lord, is the one who, in my opinion, deserves the description in question. It is necessary to consider the end of anything, however, and to see how it will turn out, because the good often offers prosperity to men, but then destroys them utterly and completely. But the God, often offers prosperity to men, but then destroy them utterly and completely. These sentiments did not endear Solon to Croesus at all, and Croesus despised him as of no account. He was sure that anyone who ignored present benefits and told him to look to the end of everything was an ignoramus.